Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Em 1954 foi criada a Polícia Militar do Estado do Paraná. Em 2007, a instituição está comemorando seus 153 anos de existência. A PM foi criada para preservar e manter a segurança do Estado. E para falar sobre o assunto e questões de segurança, vamos entrevistar o Major César, subcomandante do 14º Batalhão da PM de Foz do Iguaçu. Comandante, seja bem-vindo ao 40 Minutos, uma satisfação recebê-lo. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que está em bastante discussão em Foz do Iguaçu nesse momento, em que o vereador Geraldo Martins está pedindo intervenção federal na segurança pública. Na sua opinião, nós chegamos ao extremos e essa medida se faz necessária? Obrigado, Heitor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nos 40 Minutos. Para nós é uma satisfação conversar sobre esta Sesc Centenária Polícia Militar, que ao longo do tempo vem tendo aí, se adaptando às suas missões. Quanto à questão da intervenção federal, ela não é exatamente o que eu tenho lido, né? O que o vereador pretende é trazer a Força Nacional para a cidade de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu nós já tivemos um trauma, né? Nós já tivemos a intervenção federal aqui na época da ditadura militar, em que os nossos prefeitos eram indicados, né? Eram colocados aqui pelo governo sem a participação popular. Então, o nome intervenção, então, seria um dado técnico diferenciado para a Força de Segurança. O que ele pretende é trazer a Força Nacional de Segurança Pública para Foz do Iguaçu, que também nós achamos, numa opinião pessoal, numa opinião mais técnica, que não seja necessário para Foz do Iguaçu no momento. Porque a Força Nacional de Segurança, ela virá, vai passar aqui um pouco de tempo e depois vai embora e vai deixar os nossos problemas aqui subjacentes, latentes e mais problema para nós aí da própria Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança para poder administrar depois. O que nós precisamos é de um investimento forte, pesado na prevenção, na proatividade, e chegar antes dos marginais, unir toda a sociedade naquilo que modernamente se chama de polícia comunitária. A partir daí, nós poderemos construir conjuntamente com a sociedade quais os caminhos que nós vamos adotar. Como é que nós vamos combater a criminalidade, como é que nós vamos prevenir que hajam crimes e principalmente prevenir a violência. Então, Major, não seria solução trazer a força de segurança nesse momento e, que nem o senhor falou, ela ficaria aqui um determinado período, talvez 30 dias, e o problema continuaria? Ela vai, às vezes pode até agravar. É aquela questão de você tomar um remédio sem falar com o médico, né? Você começa a ter uma febre, toma um medicamento, a febre baixa, só que você não combateu a causa, né? Quando passar o efeito daquele febrífugo, você vai ter um problema muito maior, você vai estar mascarando. Então, nós devemos atacar o problema na sua raiz, conversar com a nossa sociedade, nos integrarmos, ver aonde que a polícia pode ajudar melhor, com mais inteligência, e a partir daí sim construir uma política de segurança perene. A segurança é uma coisa de Estado, é um assunto de Estado. Ele tem que passar por vários governos, tem que passar por várias sociedades. O senhor falou que a segurança é problema de Estado. O prefeito Paulo McDonald, também anunciou que está para entrar com um pedido no Ministério Público, responsabilizando o Estado por estar omisso em relação a Foz do Iguaçu. O senhor concorda com isso? Bom, primeiro quero parabenizar o prefeito que está fazendo o seu papel de defender a cidade de Foz do Iguaçu ante a complexidade enorme de variáveis que influem para que haja um aumento da criminalidade, da violência na região, né? Internacionalmente, a gente já sabe que toda a localidade que está localizada em fronteira, e aqui a nossa é tríplice, que tem alto índice de população flutuante, que tem localidade de jogos perto, é uma localidade que exige uma maior atenção.
Então, realmente, está de parabéns o prefeito em se preocupar com esse assunto, que é hoje no Brasil, seguramente, um dos que mais chama a atenção da população, né? A segurança pública, com certeza, deve estar aí em primeiro ou segundo em todas as pesquisas de opinião sobre aquilo que mais incomoda, né? Agora, a cidade de Foz do Iguaçu, ela não está abandonada. Sim. Não existe assim uma omissão, lógico, né? lógico. Existe um esforço do governo do estado, um esforço muito grande da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nós temos dado mostras diariamente, né? Quadrilhas vêm sendo presas, atividades estão sendo desenvolvidas diariamente, mas falta ainda uma maior integração e uma reposição de efetivo, que naturalmente os policiais vão se aposentando, alguns mudam, então a gente vai precisar dessa reposição. Justamente o prefeito questiona também que nos últimos 10 anos o efetivo da PM reduziu-se pela metade. Existe esse dado ou existe alguma outra coisa aí? Não existe, eu não tenho esses dados muito exatamente, mas realmente há 10 anos o efetivo do 14º Batalhão em relação a 10 anos atrás, realmente hoje estaria pela metade. Mas também a área que o 14º Batalhão atendia também reduziu. Sim. Antes a polícia, nós tínhamos que sair daqui de Foz do Iguaçu, atender ocorrências até Guaíra, até Santa Helena, então toda aquela região pertencia ao 14º. Hoje não, a nossa área abrange aqui Foz do Iguaçu e vai até Medianeira. Então ali, Medianeira, Santa Terezinha, São Miguel, Itaipulândia, Serranópolis, são as cidades que nós estamos atendendo, né? E não tem mais a questão de ter que atender Guaíra, Santa Helena, Diamante, toda aquela região lá. E qual é o atual efetivo da PM e quanto seria necessário, visto que o prefeito está reivindicando mais 100 policiais da Polícia Militar em Foz do Iguaçu? Olha, o prefeito está mais ou menos correto. A nossa defasagem aí chegaria perto de 100 policiais. Agora, conversar sobre o valor exato do efetivo, ele não traz uma dinâmica correta, porque a Polícia Militar ela também está desempenhando várias missões que internacionalmente não são missões de polícia. Então, você não pode pegar padrões internacionais para comparar conosco, né? Então, tem aí as questões de guarda de presídios, tem as questões de algumas intervenções que a polícia acaba fazendo. Antigamente até cuidava de banco, né? Até cuidava de banco, felizmente isso não se faz mais, né? Mas a questão, por exemplo, também que eu comentei contigo, de trânsito, né? Em outras polícias não existe essa atividade dentro da polícia. E nós temos aí que nos somar à Polícia Civil para poder fechar o ciclo completo. Sim. Né? Desde o momento que você previne até o momento em que você entrega na justiça com o inquérito feito. Então, é um pouquinho de articulação que hoje está acontecendo muito bem. O nosso comandante, o Coronel Mauro, o comandante do batalhão aqui, se dá muito bem com o efetivo da Polícia Civil, com a Guarda Municipal, vem fazendo um trabalho integrado e nós estamos conseguindo extrair desse pouco efetivo o melhor trabalho. É claro que mais 100 policiais serão muito bem-vindos, é uma necessidade. No começo do ano, o governo do estado já anunciou, estão sendo chamados na cidade de Curitiba, e a cidade tem que se movimentar politicamente, através não só do seu prefeito, mas através dos seus deputados, dos seus líderes, para que esse efetivo que vai incluir também venha atender aqui a cidade de Foz do Iguaçu. Sim, nesse efetivo, a PM, que nem o senhor falou, ele atende vários setores, inclusive de trânsito. Eu vejo muita gente comentando que a PM de Foz do Iguaçu não atua no trânsito, porque a gente não vê assim, talvez ostensivamente, que nem existe nas grandes cidades, a gente não vê a PM se deslocando, a não ser atender ocorrências de acidente. O que está acontecendo? Na verdade, a polícia atende bastante, né? Sim. Fazemos blitz de trânsito diariamente, o pátio está praticamente lotado em razão de algumas situações, mas o que nós temos é uma atuação discreta, não fazemos escândalo, não fazemos grandes operações midiáticas, estamos trabalhando e orientando muito, né? Os nossos policiais da patrulha escolar e do PROERD estão fazendo palestras nas escolas, fizemos agora recentemente a Blitz da Cidadania, bastante questões de trabalhar muito na educação para que o trânsito flua melhor. Ainda não temos tido grandes problemas, realmente o trânsito hoje não é a maior dificuldade da cidade de Foz do Iguaçu. Major, eu vou lhe pedir um tempo, que nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos.
programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o Major César, subcomandante do 14º Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu. Major César, existiu uma época em que eu até acompanhei isso, em que a PM buscava manter seus veículos com peças de ferro velho. Isso ainda continua? Essa realidade ainda existe? Não, ou mudou? Não, mudou muito. Nós tivemos aí uma boa participação aí das nossas lideranças, inclusive o nosso comandante, Coronel Mauro, reuniu esta semana com o diretor-geral do DETO, e uma das questões que melhorou muito é que hoje a manutenção ela é descentralizada e é feita diretamente aqui em Curitiba, né? Temos uma empresa daqui da cidade que ganhou a licitação, então houve uma terceirização dessa manutenção através do processo licitatório, e toda a manutenção da nossa frota é realizada aqui em Foz do Iguaçu, com exceção de alguns veículos aí que são importados, precisam ir a Curitiba muito raramente. A maior parte da nossa frota toda ela é aqui. Estamos com uma frota nova, em condições, temos veículos novos que nós recebemos, motocicletas novas, que é para a implantação do Projeto Povo. Tem combustível à vontade? Já conseguimos colocar 3 estações funcionando. O combustível ele é o suficiente, nunca se pode pensar numa coisa assim à vontade, mas ele é o suficiente para as nossas necessidades, não tem feito falta, não tem faltado combustível, manutenção, temos conseguido racionalizar para que não falte. Em relação ao armamento, já dá para competir com os marginais? Olha, armamento aí é uma questão interessante. Nós conseguimos, é um trabalho aí de muito tempo, já começou em 2001, 2002, nós fizemos um projeto pela Polícia Militar de padronização do armamento da Polícia Militar. Então nós temos um projeto de longo prazo em que nós passamos a adotar o calibre 40 como o calibre da PMPR. E hoje, inclusive, o nosso governador também levou esse calibre para a Polícia Civil. Então, na primeira fase foram compradas pistolas, na segunda fase foram compradas pistolas, carabinas e submetralhadoras, né? Então, para o confronto, para o trabalho diário, a Polícia Militar está muito bem servida. Essa questão de competir com os marginais, ela não existe, né? Porque o marginal ele pode utilizar qualquer tipo de armamento. Não obedece lei. Porque o tiro que ele vai dar não importa onde ele vai acertar. Né? Sim. Já a polícia ela precisa ter um tiro de responsabilidade, porque ela tem que atingir exclusivamente os marginais. Certo. Então não podemos utilizar fuzis, não podemos utilizar armas metralhadoras mesmo, né, só submetralhadoras, porque senão você vai acabar causando um dano muito maior na sociedade, e a nossa primeira missão é proteger a comunidade, é preservar a vida do inocente. Depois que a gente preserva a vida do inocente, que a gente pode partir para a aplicação da lei. Né? Então o nosso armamento da Polícia Militar do Paraná, inclusive hoje é uma referência nacional, né? Esse projeto foi aprovado pela Senasp, temos recebido recurso do governo federal para poder implantar essa questão da família 40 a todos os policiais. Foz do Iguaçu também comentam que está tendo uma extensão do braço do PCC aqui. Isso é verídico ou já dá para comparar a Foz do Iguaçu com o Rio de Janeiro ou ainda está longe disso? Olha, são realidades culturais totalmente diferentes. Tá? Aí existe uma questão dos presídios. O Brasil, ele é interessante que o crime organizado, ele nasce nos presídios. O Comando Vermelho surgiu dentro dos presídios cariocas. O primeiro comando da capital, o PCC, surgiu nos presídios paulistas, né? Paulistas. E disse que no livro aí o Sindicato do Crime, né, o PCC, ele é colocado como se fosse um franchise em todos os estados. Foz do Iguaçu tem uma grande dificuldade. Hoje nós temos muitos presos que deveriam estar em presídios federais, não pela sua periculosidade, mas porque estão cometendo os crimes federais, né? E o presídio federal, lá em Catanduvas, está subutilizado, ele tem capacidade para 300 e está com 100 presos. O nosso presídio aqui tem capacidade para 100 e está com 300. Então nós precisamos de uma política penitenciária em termos nacionais. Agora, não tenho encontrado nenhuma evidência
de que o crime organizado, o PCC, esteja realmente atuando. O problema é que muitas vezes a mídia coloca que ser do PCC é bom, ser do movimento é interessante, e qualquer greve, qualquer rebelião, eles já dizem que foi a mando do PCC. Mas não houve nenhuma atividade aqui que o nosso sistema de inteligência, o sistema de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal, tenha detectado que veio a ordem nacional para ter ações orquestradas. Não existe nada efetivo em relação a isso. Não existe nada efetivo, né? Então, está sob controle, não temos esse perigo. Agora, o crime organizado é uma coisa que ronda todas as nações e a gente tem que manter uma atenção redobrada sobre o assunto. Uma pergunta agora muito pessoal, em relação à política social. O senhor acha que está havendo um progresso em relação ao atendimento dos órgãos aí, os governos estão fazendo já o suficiente ou precisaria fazer mais? Porque isso age diretamente em relação ao crime. É uma resposta da sociedade à criminalidade, muitas vezes. Bom, então vamos, que nem o Jack, vamos por partes. Isso. Primeiro de tudo, a minha especialidade é segurança pública. Eu posso falar para você bastante sobre segurança pública, tenho livros publicados sobre segurança pública, sobre polícia comunitária. E a minha visão é você dizer que o meio social gera criminalidade é uma visão preconceituosa. Porque se a gente for pensar em pobreza, Piauí é o estado mais pobre do Brasil, mas não é o estado mais criminoso, nem é o estado mais violento. Sim, mas quem fala isso são os sociólogos. Os sociólogos dizem que isso induz a criminalidade. É lógico que não é a fazer apologia ao crime de quem está nessa situação que tem que assaltar. Que nem o senhor falou, tem muita gente lá no Piauí que está bem e não pratica assalto, e tem gente no Congresso roubando, ganhando muito bem. Ganha muito bem, tem um salário altíssimo, tem todas as condições e realmente está cometendo muito crime. Nós precisamos definir algumas questões aí na segurança pública. Primeiro delas, crime é uma coisa, violência é outra coisa, tá? Então, nós precisamos separar um pouquinho essas duas vertentes, tá? Então, vamos falar, então, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, historicamente, sempre teve um nível de criminalidade muito grande, mas a violência não era tão grande. Agora, nos últimos anos, está tendo uma curva de violência muito grande. O que é a violência? É o homicídio, é o roubo com arma, é o sequestro, são aqueles crimes violentos, esses que estão incomodando mais. Mas agora, enquanto o crime ele era um crime estelionato, né, era um crime de estelionato, crime de furto, um crime sem violência, não havia uma reclamação tão grande na região, né? Então nós estamos tendo um aumento agora da violência nos crimes. E é aí que nós temos que agir. Políticas sociais são importantes? São. A principal política é a educação. Se nós tivéssemos escola integral para todo jovem dos 6 aos 16 anos, que é a idade obrigatória, e esse ensino fosse integral, você teria muito menos criminalidade. Você não teria jovens nas ruas sem ter o que fazer, né? Todos estariam na escola, estariam aprendendo que a função da escola é cidadania, é preparar, é passar a cultura de uma geração para outra, é preparação de mão de obra, né? Preparação dos talentos para poder devolver à sociedade aquilo que estão aprendendo. Então, são políticas importantes? São. Se você pegar estudos de grandes sociólogos no mundo todo, você vai ver que existem algumas condicionantes que fazem com que a criminalidade e a violência aumentem, principalmente a violência. Quando você tem população masculina jovem, quando você tem população masculina desempregada, tá? São questões em que os gráficos andam juntos. Você tem um aumento da população masculina jovem, você tem um aumento do desemprego, você tem um aumento da criminalidade violenta. Agora, isso não significa que sejam questões que uma dê exatamente causa a outra. A criminalidade e a violência, ela tem condicionantes. Às vezes, na mesma favela, você tem 2 irmãos, um vai para o movimento e o outro não vai. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma falta de escola, a mesma pobreza. Um deles vai se tornar grande líder da nação, vai se tornar atleta, vai se tornar funcionário, vai se tornar um trabalhador, e o outro não. A solução o senhor já colocou, que é dar escola para esse pessoal, e eu gostaria que o senhor falasse também sobre o que é a Blitz da cidadania.
Ah, sim, a Blitz da Cidadania é um trabalho que nós fazemos com a nossa patrulha escolar, com o nosso Proerd, com alguns policiais militares, em conjunto até com o Detran, em que os policiais vão na escola e apresentam essa palestra sobre trânsito, distribuem mini-multas, distribuem cartazes, distribuem várias coisas para que eles comentem com os pais sobre essa questão da importância no trânsito dele respeitar os outros, das pessoas serem educadas no trânsito, né? Então a gente leva através da escola e tem dado um resultado muito bom. Tá bom. Major César, vou pedir mais um tempo. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o Major César, subcomandante do 14º Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu. Major César, a PM de Goiás está fazendo 149 anos, aqui 153. A Polícia do Paraná é a mais antiga do país? Não, na verdade não. A Polícia Militar do Paraná é até uma das mais jovens, porque o estado do Paraná é um dos mais jovens, né? A polícia mais antiga do Brasil é a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi criada em 1809, a 13 de maio. Nós sabemos que em 1808, Dom João VI, com a família real, veio para o Brasil, né? Então nós tivemos aí o Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarves. Então tivemos toda a estrutura política do Brasil a partir daí, da chegada de Dom João VI. Então, a primeira polícia é a do Rio de Janeiro, que é o antigo Distrito Federal. Em 1853, em 19 de dezembro, Dom Pedro II ele vai dividir o estado de São Paulo em dois. Estava se tornando um estado muito forte, muito grande, e a parte da província de Paranaguá e Castro, né, que eram os nossos litorais, passou a constituir um estado autônomo, que é a província do Paraná. Então, foi criada em 19 de dezembro, e em 1854, logo no ano seguinte, já estabelecida a Assembleia Legislativa do Paraná, então, ela vai editar a Lei número 7, que cria a Polícia Militar do Paraná, que na época era uma companhia de polícia, né, cujo primeiro comandante foi o Tenente Joaquim de Mendonça, que foi comissionado ao posto de capitão, né? E a Lei número 8 extinguiu o destacamento que existia aqui no Paraná da Polícia Militar de São Paulo, né? Cujo, um fato interessante, o Manuel Eufrásio de Assunção, que era o sargento-comandante, ele também pertencia à força de primeira linha, mas ele se desincompatibilizou da Polícia de São Paulo e veio para a Polícia do Paraná, sendo que foi o nosso terceiro comandante-geral. Sim, e nesse momento existe alguma programação alusiva a essa data, assim, da PM, durante a semana? A Polícia Militar tem feito várias solenidades, né, em torno de todo o Paraná. Aqui em Foz do Iguaçu nós realizamos um grande desfile com a presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia Florestal, ali na Avenida General Meira, no nosso batalhão, né, onde tivemos aí prestigiamento de várias autoridades, prefeitos locais, prefeitos dos municípios atendidos. Tivemos a entrega de medalhas, o nosso comandante, Coronel Mauro Alves Pinto, recebeu a medalha de ouro por 30 anos de bons serviços prestados, né? O Coronel Mauro é de tradicional família miliciana, o pai dele também era militar. Sim. Né? Então, foi agraciado. Tivemos vários policiais que receberam diploma de honra ao mérito, alguns com medalha de bronze, de prata. Foi uma grande solenidade. Temos feito alguns torneios de integração, né, de todas as modalidades, xadrez, vôlei, futebol. Estamos tendo um curso que está funcionando no SISMUF, que é pelo IDEA, que é um Instituto de Defesa de Direitos Humanos. Então, estamos tendo várias atividades em Foz do Iguaçu. E lá em Curitiba nós tivemos uma demonstração, que foi na Boca Maldita no sábado, tivemos a apresentação do Teatro Guaíra, estamos tendo mais algumas atividades, e ainda na semana que vem vamos ter um encontro nacional de comandantes gerais no Paraná. Então a polícia está procurando, aproveitando essa data para divulgar os seus melhores serviços e se aproximar cada vez mais do cidadão. E nessa integração existe um bom relacionamento com todas as polícias? Sim, existe um ótimo relacionamento. Uma das coisas que melhorou muito com o passar do tempo foi o relacionamento da Polícia Militar com a Polícia Federal, com a Polícia Civil,
com todas as polícias em geral, com todos os órgãos que compõem o quadro da segurança pública. Sim, houve uma época, existiu grande campanha para unir a Polícia Civil com a PM. Como que está essa bandeira? Ainda continua ou está encerrado? Bom, isso daí é uma questão constitucional, né? A Constituição ainda mantém separados. E talvez o maior problema nosso não seja essa unificação. O maior problema é a falta de um ciclo completo. Então, você precisa... O que precisa é que a polícia que previne é a polícia que prende. Porque senão você pode ter um jogo de empurra, né? Eu poderia estar aqui dizendo, não, mas o problema é porque a Polícia Civil não faz a parte dele. Ou poderia vir um policial civil aqui e dizer, não, o problema é que a PM não faz a parte dela. Porque cada uma tem que carregar exatamente uma metade de um mesmo problema. Se cada uma carregar o seu problema completo, então você tem uma responsabilidade maior. E aí você consegue funcionar. É o mesmo sistema que funciona na França, né? A França não tem uma polícia só, ela tem duas. As duas convivem pacificamente, né? Sim. Mas cada uma tem o ciclo completo. Nós temos a polícia que trabalha no interior, que é uma polícia mais de natureza militar, inclusive, né? E tem a polícia que trabalha mais especializada, que trabalha na capital e nas grandes cidades, que faz a parte especializada, onde crimes insolúveis, investigação de homicídios, investigação do crime organizado, né? Uma parte mais que exija mais investigação é feita. Mas ambas fazem o patrulhamento e ambas fazem o inquérito, né? Conduzem o ciclo completo de polícia. Sim. E daí ia ficar a questão, se a PM ia virar civil ou a civil ia virar PM? Não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Não, continuaria a polícia estadual. Sim. Porque nesse emaranhado histórico, nós vamos ver aí que a origem das polícias, ela é conturbada ao longo do tempo. A polícia civil, ela vai surgir exatamente durante a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque todas as polícias militares, elas vão se integrar aos batalhões de voluntários da pátria e vão combater no Paraguai. As grandes cidades ficam abandonadas. Então, a maior cidade, na época, que era a cidade de São Paulo, ela funda a Guarda Civil. Sim. E que a Guarda Civil é o quê? As pessoas que não foram combater. Quando voltam os voluntários da pátria, né, eles são reintegrados nas suas funções. Então, a força pública volta a fazer o policiamento. E a Guarda Civil, ela entra em extinção, e ela seria extinta. Mas em 1902, por aí, vai ter uma grande greve da força pública. E aí, então, peraí, chama lá a Guarda Civil de volta e coloca. Então, elas já foram meio que criadas, uma para competir com a outra, ou uma para substituir a outra. Sim. Então, nós também vamos ver que, né, Getúlio Vargas, em 1940, quando ele vai fazer o Código Penal e o Código de Processo Penal, ele cria a figura da autoridade policial. E como uma maneira dele intervir em todos os estados, ele vai criar os chefes de polícia e vai fortalecer, através dos chefes de polícia e dos delegados, o seu poder. Então, Getúlio Vargas, para poder espraiar toda a ditadura e fazer valer o seu poder político, ele utiliza a Polícia Civil. Felinto Miller era o chefe da Polícia do Distrito Federal, que foi quem deportou, né, Olga Benário para a Alemanha. Mas quando nós vamos chegar em 64, a tentativa de espraiar o poder foi pelas polícias militares, que criou, o Exército criou os DOI-CODES, interviu, todos os comandantes de polícia eram do próprio Exército. Então você vê que as ditaduras já utilizaram-se das polícias, elas já foram utilizadas uma contra a outra, então elas têm um histórico que dificilmente, culturalmente, você não vai conseguir integrar. Claro. Mas, se você der a cada uma delas autonomia, sim, aí você vai ter uma competição saudável. Porque todas vão poder fazer o seu serviço, vão poder prender, vão poder ter o ciclo completo de polícia. Inclusive, o sindicato da Polícia Civil de São Paulo, que é o mais forte, né, de toda a nação, já concorda com essa questão de que basta dar o ciclo completo. E cada uma vai fazer o seu trabalho. Hoje, cerca de 200 municípios no Paraná não tem civil. E a Polícia Militar não tem o ciclo completo, ou seja, ela tem que prender e tem que ir até um município onde tem um delegado para poder correr um inquérito. Major César, nós estamos chegando ao final do programa, mas a gente percebe que muitas instituições, principalmente públicas, não duram 10 anos se não tiver uma fórmula de sucesso. A PM atingiu 153 anos agora, a do Paraná. Qual é a fórmula do sucesso?
Bom, podemos citar aí Balzac, né, que diz que os governos passam, as sociedades morrem, a polícia é eterna. Em toda a nação, né, em todos os povos, tem uma figura policial. Sempre tem. Então, a necessidade de polícia, ela vem desde os gregos, né? Os gregos colocaram lá que a politeia, né, o livro República de Platão, a politeia, ela deveria ser organizada a polis por dentro, pelos políticos, pelo direito, e a polis por fora, pelos policiais, pelas guardas que manteriam a segurança das cidades. A necessidade de segurança, a integração e a sua adaptação à realidade local. A polícia, no começo do estado do Paraná, ela foi uma polícia guerreira, ela consolidou esse estado, né? Temos grandes episódios como o Cerco da Lapa, a participação na campanha federalista, em que a polícia garantiu a integridade do território do estado do Paraná, contestado e outros, né? E hoje ela está aí para proteger o cidadão. Estamos numa era... A missão dela atual. A missão atual da polícia é proteger o cidadão, garantir a prevalência da lei, e com isso nós estamos aí nos preparando para enfrentar mais esse terceiro milênio, mais 150 anos aí de grande sucesso, porque a polícia militar é o povo e o povo é a polícia. Então, quero agradecer a sua presença em nosso programa. Se o senhor quiser se dirigir ao público, deixar alguma mensagem, fique à vontade. Não, agradeço essa oportunidade, conclamo a todas as pessoas aí a colaborarem com a Polícia Militar e saibam que tem na Polícia Militar um amigo, né, uma pessoa que se integra à comunidade e que está aí para ajudar vocês todos. Major, muito obrigado pela sua participação no 40 Minutos, e o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.